Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Hoje nós vamos encerrar, irmãos, a nossa série em 1 Timóteo, capítulo 6, os últimos versos, na última parte da carta, os versículos de 17 a 21. Vou fazer a leitura, irmãos, peço que acompanhem em suas Bíblias. Lemos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, te louvamos porque temos aprendido, ó Deus, de ti, durante todo, ó Deus, o percurso em meditações e exposições em toda a primeira carta a Timóteo. Podemos, ó Deus, aprender de ti, das prioridades que o Senhor coloca à nossa frente, do dever de buscarmos a fidelidade para com a tua palavra, o dever de zelarmos pelo bom andamento do culto e da casa do Senhor. E nós te suplicamos, ó Deus, que estas palavras e estes ensinamentos, eles encontrem morada nos nossos corações, para que assim, ó Deus, sendo instruídos pelo Senhor, possamos, ó Deus, viver a vida cristã de forma que o teu nome seja engrandecido. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, na última parte, como eu havia informado, nós estamos chegando à conclusão, e o apóstolo Paulo, frequentemente, ele faz, ao término de suas cartas, uma sessão de admoestações, de instruções, o que nós chamamos também de aplicações. Todo sermão ele é composto pela parte do esclarecimento, onde nós trazemos a leitura do texto, a explicação no seu contexto, e após ter sido esclarecido, ter sido apresentado o significado, nós fazemos uma aplicação. Não é? O propósito do conhecimento doutrinário não é tão somente que tenhamos um sistema de credo na nossa mente. Especialmente o Evangelho e as doutrinas das Sagradas Escrituras, elas objetivam uma resposta prática. Aquele que crê e põe em prática, de fato, é aquele que vive conforme aos preceitos de Jesus Cristo. Não é somente conhecer e não pôr em prática. Há, de fato, uma terrível circunstância quando nós acumulamos juízo sobre as nossas cabeças, guardando um conhecimento inútil, quando é um conhecimento infrutífero. Esse, de fato, para nós é peso de condenação, porque quanto mais sabemos e menos praticamos, mais culpados somos. Então, o propósito do apóstolo Paulo agora, no final da sua carta, é fazer aplicações quanto à igreja. E ele faz aplicações a Timóteo, lembrando que é uma carta pastoral, ela é endereçada a Timóteo, como Timóteo deve se relacionar com as diferentes categorias de irmãos, senhoras, senhores, isso no início do texto, do capítulo 5, não é? Os diferentes tipos de irmãos. No capítulo 6, nós vamos perceber ele falando sobre diferentes circunstâncias sociais. Ele vai falar sobre o relacionamento entre servos e senhores, né? Nós vimos isso também. E é importante que se entenda isso. A diversidade, e tem que tomar muito cuidado por usar essa palavra hoje em dia, né? Porque diversidade foi até tirado do seu contexto. Mas o corpo de Cristo ele é diverso. Ele tem membros distintos, não é? Ele tem homens, ele tem mulheres, ele tem rapazes jovens, tem moças, tem crianças, tem bebês de colo. Existe uma diversidade dentro do corpo de Deus, tratando apenas entre homem e mulher.
Mas socialmente também há uma diversidade, como o texto apresenta. Existem senhores e servos. Existem pessoas que têm um grande poder aquisitivo e tem pessoas que têm um pequeno poder aquisitivo. E, irmãos, é tolice acreditar que o evangelho ele é só para pobres ou ele é só para ricos. Que existe uma igreja de pobre e uma igreja de rico. Nós vimos nas exposições dominicais, nos nossos cultos matinais, que o Senhor Jesus Cristo, ao passar pela cidade de Jericó, ele cura o mendigo no caminho para Jericó. Um homem pobre, cego, e Jesus Cristo se compadece dele, o cura e o salva. E ao adentrar em Jericó, ele se encontra com um homem que ele é o quê? Maioral dos publicanos. Ele é rico. E o Senhor diz: eu vou na tua casa hoje. O Senhor Jesus Cristo evidencia que o evangelho, ele não faz acepção de pessoas. O pobre carece do evangelho, irmãos. O enfermo carece do evangelho. E o rico também. Na verdade, nós vimos nos evangelhos que o rico ele tem uma especial dificuldade. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, sim, irmãos, é possível que tenhamos ricos dentro das fileiras do povo de Deus. Nem todo rico ele é um porco capitalista. A riqueza não é por si só o próprio pecado. O texto do apóstolo Paulo a Timóteo, como nós vimos no domingo que se passou, vai evidenciar que o problema está na ganância, no amor ao dinheiro. Você acha que tem gente pobre que é ganancioso? Tem. O pecado está em amar o dinheiro. A raiz de todos os males, de todos os problemas é o amor ao dinheiro. Nós precisamos saber nos relacionar com os bens, com o universo criado, com aquilo que o Senhor Deus nos dá. E esta é uma grande dificuldade, porque os homens são tentados a amar mais a criatura, a amar mais aquilo que foi criado do que o próprio Criador. Seja pobre ou seja rico, o amor ao dinheiro é um grande empecilho e é um grande problema. Nós precisamos compreender que Paulo não vai deixar essa questão de fora em se tratando aqui de uma carta a um pastor que pastoreia uma igreja. Ele falou sobre os servos, ele falou sobre a ganância e agora ele vai falar sobre ricos. A partir do verso 17, você vai perceber que a carta que é endereçada a Timóteo nos leva a entender que na igreja existem ricos. Exorta aos ricos do presente século. Há pessoas que têm bens materiais. Uma compreensão, irmãos, equivocada da fé e da teologia e do evangelho leva a acreditar que as pessoas ricas não podem temer a Deus e servir a Deus, e nós vamos ter um grande engano nisso. Existem até linhas doutrinárias e teológicas que fazem voto de pobreza, como se no voto de pobreza existisse santidade, e não é por causa destas coisas que nós somos mais santos ou menos santos. É possível ser rico e ser temente a Deus? É possível, sim. É possível ser cristão e ter posses? Sim. Inclusive, muitas pessoas que abençoaram as viagens apostólicas, que sustentaram o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, eram pessoas que tinham posses, que tinham bens, que para a sua época eram considerados ricos. Só que a grande questão, irmãos, é como nós de fato nos relacionamos com os nossos bens. Você pode ser pobre e ser um idólatra, e pode ser rico e não ser. Existem pessoas que têm um verdadeiro desprendimento quanto aos bens materiais, porque entendem que tudo que têm receberam das mãos do Senhor, e que tudo o que têm é fugaz e é passageiro. O apóstolo Paulo vai trazer então aqui recomendações de como Timóteo deve exortar, instruir, ensinar aqueles que são, por assim dizer, abastecidos de bens materiais, que são ricos de acordo com a perspectiva social, tá? Ele é essencialmente mau, não é, tá? E de que o pobre é essencialmente bom, porque também não é. Todos são pecadores e eles carecem do mesmo
evangelho. Existe até a ideia tola de que nós vamos resolver o problema do universo exterminando os ricos. Você já deve ter ouvido isso, né? Não, vamos acabar com os ricos. Irmãos, assim como Jesus Cristo disse que os pobres nós sempre teremos conosco, nós devemos perceber e entender que os ricos não é diferente, né? É até estranho observar esta aversão à propriedade e à riqueza quando nós vamos encontrar Abraão como sendo um homem assustadoramente rico, que a terra não comportava a sua riqueza, e é o nosso pai na fé. Você vai encontrar o próprio Jó, Salomão, homens de Deus que caíram em algumas questões, mas que não foi necessariamente a riqueza o motivo da sua queda e do seu pecado. Então, essa ideia de rico contra pobre é uma ideia enganosa, é uma ideia que não provém das Sagradas Escrituras. Nós não estamos nesse embate. É possível que dentro do corpo de Cristo nós tenhamos pessoas com alto poder aquisitivo, com baixo poder aquisitivo, e dentro do rebanho de Cristo eles são o quê? Irmãos. Você precisa destravar isso na sua mente. Nós temos inclusive preconceito. Se eu acho que eu sou pobre, eu tenho até vergonha de ir na casa de alguém que eu sei que é rico. Você não é assim, não? Se eu me vejo como pobre e alguém de algum poder aquisitivo se aproxima e está na igreja, eu já nem falo, e eu não falo, eu não cumprimento, eu não recepciono, e depois diz: rico, é tudo metido, nem fala com a gente, né? Isso acontece, irmãos. Aconteceu um episódio, certa vez, a gente estava viajando de férias, muito tempo atrás, e nessa viagem a gente ia fazer uma viagem rápida até a casa dos nossos avós, e lá são 1.300 quilômetros aproximadamente. A gente conseguiu uma caminhonete emprestada. Rapaz, do nada, o povo já começa a falar. A gente ficou rico, fulano já não fala, não cumprimenta as pessoas. O carro não era nem nosso, né, era emprestado. Mas nós temos este preconceito. E é um empecilho. A Escritura evidencia isso, irmãos, quando ela diz: olha, que ao rico nós não devemos tratar de forma distinta, tanto com preconceito como com bajulação, dizendo: assenta-te aqui nesse lugar de honra. São dois comportamentos que são pecaminosos, tanto de tratar como se não fossem dignos ou como se fossem necessariamente impiedosos, como de tratar com bajulação. Existem inclusive pastores que têm um ministério especial de evangelizar ricos. Eles são especialistas em evangelizar pessoas de alto poder aquisitivo, né? É um chamado diferente. É só gente rica. Irmãos, nós pecamos porque em Cristo não existe judeu, grego, não existe escravo, livre, não existe rico, pobre. Nós podemos nos assentar na mesa da comunhão do Senhor e dizer: somos irmãos. Sem que a inveja seja um problema, sem que o desdém seja um problema. Nós devemos poder desfrutar deste ambiente que é um ambiente sagrado, que é a comunhão dos irmãos, onde todos nós somos iguais diante de Deus, sem que isso seja um empecilho. Eu tenho até um testemunho para compartilhar que foi meio chocante para mim. Quando eu congreguei no último ano de seminário, eu passei os primeiros anos sendo seminarista numa periferia, e no último ano de seminário eu fui ser seminarista na igreja onde o meu orientador pastoreava, e era uma igreja de certo poder aquisitivo, não é? E logicamente você sabe que os lugares de periferia, eles são muito acolhedores. As pessoas que são mais humildes, eles amam receber, acolher, e é maravilhoso isso. Mas nós fomos recebidos numa congregação de um bairro de classe alta, e fomos recebidos muito bem. Isso já foi chocante, né? Porque geralmente a gente tem aquele preconceito. O que mais me chamou a atenção, irmãos, nesse período de congregação, foi que lá tem um irmão, eu não vou citar nomes não, mas ele é diácono, e esse irmão, ele era o dono ou sócio majoritário de uma das maiores firmas de advocacia da América Latina. É um homem extremamente rico. De acordo com o nosso próprio olhar, um homem desse, ele tem que ser o quê na igreja? Presbítero, né? Tem que segurar o homem lá, é presbítero. E o que ele era?
diácono. Aí você chega na igreja, tá aquele irmãozinho colocando as cadeiras de um lugar para o outro, e a gente olha, vê, você e eu agimos de forma errada e preconceituosa quando observamos estas vocações com depreciação. Elas são vocações distintas, mas ambas são dignas da mesma honra diante de Deus. Se é diaconato, se é presbiterato, mas causa estranheza aos olhos dos carnais. Nós olhamos isso, como que um homem desse, você não admite que um homem com tamanho poder aquisitivo esteja servindo, carregando cadeiras dentro de uma igreja. É chocante, irmãos, mas é isso que é o evangelho. Para que melhor do que um exemplo de Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Senhor do universo, que lava os pés dos seus discípulos? Serviço é uma característica do novo nascimento. Nós somos iguais diante de Deus. Não é porque tem dinheiro ou não tem. Nós devemos olhar uns para os outros como de fato somos irmãos, membros do corpo de Cristo. O teu valor diante de Deus é o mesmo. É o sangue de Cristo que foi derramado. É um preço que não se pode calcular ou estimar. Então nós devemos olhar para os nossos irmãos de igual modo, sem distinção e sem preconceito. Às vezes as pessoas de alto poder aquisitivo, elas têm até dificuldade de congregar na igreja, porque eles se achegam à igreja e quando se descobre que eles têm algum poder aquisitivo, tudo que precisa, corre em cima do irmão, para pedir, para arrumar, para não sei o quê. Irmãos, nós precisamos agir de forma sensata, piedosa, de forma cristã, né? Porque nós temos o triste pensamento, e é ganancioso, e é pecaminoso, e tira isso da tua mente e do teu coração, de que enquanto estiver alguém no nosso meio que puder gastar mais do que eu não ponho a mão no meu bolso. Irmãos, isso é pecaminoso. É quem nem Robin Hood, que quer fazer o bem aos outros com o dinheiro que não é dele. Quando se aproxima de nós, nós somos mesquinhos, nós não colocamos a mão no bolso, nós não socorremos, nós não temos disponibilidade, mas queremos fazer o bem com o que não é nosso. Isso não é do Senhor, isso não é bíblico. Se você quer que alguém ajude porque tem condição, você pode ajudar, mesmo que em menor proporção. Mas se você não deseja ajudar, verifique o teu coração. Você está usando uma desculpa. Ah, tem gente que pode ajudar mais, né, pastor? E você? Está ajudando com o quê? Qual é o exemplo? Nós temos o dízimo, irmãos, como algo que é um exemplo. É percentual. Quem ganha muito, dá de acordo com suas posses. Quem ganha pouco, igualmente. E perante o Senhor, é percentual. O que vale é a fidelidade e não a quantidade. Jesus Cristo, ele vê a viúva pobre e diz, aquela ali sim, ela está dando tudo que tem. E os outros estão dando aquilo que sobra. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai encontrar a fidelidade, ele vai encontrar o que está de fato acontecendo no coração. Sejamos cautelosos para que não incorramos nesse pecado. As instruções, irmãos, elas são válidas, elas são para os ricos, mas elas servem para todos nós. Vai que a gente fica rico um dia, não é? Amém? Misericórdia, irmão, não cai nessa não. Vai que o Senhor, agrade ao Senhor nos providenciar bens para que possamos melhor servir o seu reino. Quais são as instruções que a sua palavra nos dá a respeito da riqueza? Veja, primeira característica aqui, primeira recomendação apostólica, Timóteo deve exortar os ricos a não serem o quê? Orgulhosos, soberbos, cheios de si, considerarem-se mais dignos, mais nobres. Ah, nós não, nós somos a elite. Sangue azul, diferente, que precisa de um tratamento diferenciado. Você já encontrou alguém assim, que não aceita ser colocado no meio dos demais? Ele precisa de um atendimento VIP, ele não pode ser recebido de qualquer forma, em qualquer lugar, ele não se assenta em qualquer lugar, ele não pode, junto com os irmãos, acampar em algum lugar, ou fazer alguma atividade que vai contra o seu perfil, o seu tipo de vivência. Orgulhoso, que ama mais a si mesmo do que ao próprio Deus e do que o seu povo. Corremos o risco, irmãos, do exato momento de que recebemos bens materiais, nós nos considerarmos melhores do que qualquer um dos nossos irmãos. Mas é importante que você observe aí o que está escrito no Evangelho de Lucas,
no capítulo 12, no versículo 15. A vida de um homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. O nosso valor, ele não é avaliado pelo Senhor de acordo com aquilo que nós temos na conta do nosso banco. O nosso valor perante o Senhor, ele não é verificado nesses termos. No nosso nome, na nossa família, no nosso patrimônio, o nosso valor perante o Senhor é medido pelo próprio Deus a partir do nosso coração, da nossa fé. O nosso novo nascimento. O que há de rico no homem, irmãos, é como diz o apóstolo Paulo. Nós, como homens que somos, nós somos como vasos de barro que tem um tesouro dentro. Mas esse tesouro o que é, irmãos? É o teu valor? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se você tem algum valor, algo de se gloriar, é que Deus te amou e te deu o seu Santo Espírito. Esse é o valor que nós podemos ter, o valor real que nós podemos ter, porque no final das contas, irmãos, no último dia, o que vai fazer a distinção entre o destino de todos os homens é exatamente isto, se nós nascemos de novo ou não. Então nós não devemos nos vangloriar pelos bens que adquirimos, pela força da nossa mão, e muitos homens admitem que de fato tudo que conquistaram foi pelo seu entendimento, pela sua esperteza, pela força do seu braço, pelo suor do seu rosto, e não glorificam a Deus, e não dão graças a Deus, e não reconhecem que tudo que receberam das mãos do Senhor. E é o princípio da queda, é quando o homem se torna orgulhoso, é quando ele não reconhece que tudo que ele é, o que ele possui, pertencem a Deus. Não há nada que você possua que possa dizer, é meu, eu conquistei, eu comprei. Você é no máximo um mordomo que está cuidando de bens que são do Senhor. Você mesmo, eu preciso te dizer, pertence a Deus. Foi Ele que te fez. Então reconheça, você vive no mundo de Deus, usando as coisas de Deus, e você deve obediência e gratidão a Deus. Você não é dono do seu próprio nariz e o mundo não gira em torno de você. Não é a sua força, não é a sua habilidade. Depende de Deus usar a sua misericórdia. É exatamente isso, irmãos. Nós não devemos ser orgulhosos. Nenhum de nós. Existem quem se orgulhe por causa do seu poder aquisitivo, mas o orgulho é um pecado muito versátil. Existe quem se orgulha da sua própria santidade. Quem se orgulha da sua própria humildade. Que é tão bom que tem até orgulho, né, da sua própria humildade. Não faz sentido, irmãos. Quem nasceu de novo conhece certamente o seu valor perante o Senhor, mas não se vê como melhor do que ninguém. Ele entende que todos os homens são iguais diante de Deus e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se existe um homem que é digno de louvor, se existe um homem que é digno de honra, que é digno de adoração, este homem é Cristo Jesus, e não nenhum de nós ou nenhum outro líder religioso. Então esta é a primeira recomendação. A segunda recomendação que o apóstolo Paulo dá é que, além de não serem orgulhosos, eles não podem depositar a sua confiança nos seus bens. Veja o que diz o versículo 17. Nem depositem a sua esperança, e o próprio texto descreve, na instabilidade da riqueza. Irmãos, veja se este não é o desejo de todos os homens. Por que os homens querem ficar ricos? Para não depender de mais ninguém, não é? Para ter tudo em paz. A tão sonhada estabilidade financeira, estabilidade profissional, um salário no Estado, um concurso, que você não vai ser demitido, mesmo que você não trabalhe, mas você fica. É o que todo o brasileiro sonha. É um trabalho que pague bem, que seja seguro e que não trabalhe muito. É tolice acreditar que a riqueza ela fornece real segurança. Qual o homem que, por mais rico que seja, ele consegue aumentar um côvado sequer na sua própria existência? Irmãos, a vida dos homens está nas mãos do Senhor.
Não há riqueza que sustente a vida de quem quer que seja. Se nós não confiarmos em Deus, se nós depositarmos a nossa esperança nos bens que possuímos, certamente seremos frustrados, porque eles são instáveis. Eles têm um valor fugaz, passageiro. Quantos e quantos homens não foram riquíssimos e hoje vivem como se mendigando, porque perderam tudo? E você vai ver N exemplos, né? Se você for buscar até o histórico de quem ganhou na Mega Sena, quem foi ex-Big Brother, está quase todo mundo mais pobre do que era, porque a riqueza por si só, ela não traz segurança nenhuma. E nós acreditamos que quando a gente for rico, aí tudo vai ficar bem. Tem gente que passa a vida toda esperando esse dia. Pode ser que ele nunca chegue, e pode ser que ele chegue. E muitas pessoas que chegaram nesse dia e viram que as coisas não se resolveram, o número de suicídio entre pessoas com maior poder aquisitivo é percentualmente maior. Pessoas que têm tudo que hoje nós sonhamos e não são felizes. E não têm paz, né? Eles têm tudo o que nós poderíamos esperar, mas não têm contentamento, não têm alegria. A segurança que só Deus pode dar é colocar os nossos pés em areia movediça, depositar a nossa esperança em bens materiais, patrimônio, casa, poupança, o que quer que seja, emprego. Quem dá o pão de cada dia quando nós oramos diariamente? Quem fornece para nós o de comer, o de vestir? Quem nos dá a saúde? Quem nos faz levantar todas as manhãs? Quem nos dá a própria vida? É aquele que sustenta o universo. Ele é a nossa segurança. É nele que nós devemos depositar a nossa fé. E não é, irmãos, perceba, não é uma questão de ter ou não ter bens. A grande questão é onde está o nosso coração. Você pode ter bens e ter um coração no Senhor. Você pode não ter bens e ter um coração nos bens que você ainda quer possuir. E confiar neles e ser alguém que murmura, que não tem contentamento, que não tem alegria, que é maldizente. Mas a igreja moderna, ela tem fomentado isso, irmãos. A igreja moderna, ela tem fomentado pela teologia da prosperidade, onde as pessoas vêm para a igreja e a promessa é exatamente essa: vem para cá que você vai ficar bem. Olha, o irmão fulano de tal chegou de bicicleta, hoje está de carro, né? E eles vão contar testemunhos. Pastor, eu tinha uma dívida no banco, aí eu fiz a campanha, comprei um lenço ungido, passei na maçaneta da porta do banco. No outro mês, a dívida tinha sumido. E as pessoas caem nisso e vão atrás disso, porque acreditam que o problema deles é um boleto no banco. E não é. O problema deles é maior do que isso. É pecado. É por isso que essas igrejas, irmãos, elas estão lotadas. Está todo mundo querendo ficar rico. São as igrejas que funcionam igual o foguetinho, igual o tigre, eu não sei. Tem toda semana é um jogo diferente. E os crentes estão sendo comprados e seduzidos por este sonho de ficar rico. Irmãos, não depositemos a nossa confiança na riqueza. Ela é, como diz a própria Escritura, instável. Está aí uma coisa que foi muito útil para abrir os olhos de muita gente. A pandemia. Você vê que a enfermidade, ela não faz distinção de pessoas, né? Morre gente aqui na UPA e morre gente no Sírio-Libanês. Morre gente. Dinheiro não salva ninguém. Você pode ter até um melhor atendimento, pode, mas a segurança não está no poder aquisitivo, não está no dinheiro. A segurança está nas mãos do Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso. Tentados pela idolatria ao dinheiro, pela idolatria ao bem, muitos de nós temos negligenciado o que há de mais importante, o que nós temos de mais rico, de mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus, que é o ministério que Ele nos deu de fazer crescer o seu reino, de manifestar a sua glória. Veja, nós somos criados assim, irmãos. Essa é a mentalidade que os pais crentes estão inculcando nos seus filhos. Você precisa, meu filho, de uma faculdade para ter um diploma e ser alguém na vida. Se você não tiver determinada formação, você não vai ser ninguém.
E o propósito da vida é você ter um diploma, ter um bom emprego e ganhar um bom salário. Será que nisso se resume a nossa vida, irmãos? É evidente que não. A vocação foi deixada completamente de lado. Vocação, a pessoa que tem o dom, o chamado de Deus para servir. Você já deve ter caído na mão de algum profissional de saúde que não é vocacionado. Ele está lá porque é uma profissão que paga bem. É coisa terrível você cair na mão de alguém assim. Eles não têm compromisso com o bem, com a saúde, eles têm compromisso com o ganho. E eu estou falando da saúde como exemplo, mas em todas as áreas nós temos repletas de pessoas que não têm vocação, trabalhando pelo dinheiro, sem amor, sem o coração. Nós não podemos ser reféns dessa agenda. Nós podemos e devemos confiar em Deus e trabalhar, e este é o grande propósito do novo nascimento. Comer ou beber, fazemos todas as coisas para quê? Para a glória de Deus. E o trabalho está inserido aí. Nós trabalhamos não porque queremos ter o ganho, nós trabalhamos para a glória de Deus e o ganho vem naturalmente. Se você faz o melhor para Deus, certamente você vai ser remunerado. Então nós devemos confiar em Deus e não nos bens. Há algo mais importante ainda e mais belo, irmãos, que o texto nos leva a compreender. Ora, nós não devemos ser orgulhosos, não devemos colocar a nossa segurança na riqueza, e sim em Deus. E veja a descrição deste Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, nós devemos desfrutar de contentamento, reconhecendo que Deus nos tem dado aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente. A ganância, frequentemente, ela vem de mãos dadas com o descontentamento, com acreditar que Deus tem sido injusto, inclusive, em não nos dar as condições que nós desejamos. Nós devemos nos deleitar, e isso é importante, reconhecer que Deus tem nos dado em abundância aquilo que nós precisamos. Você tem sido grato a Deus pelo que Ele tem dado? Ou quando você ora, a oração é um excelente termômetro disso. Você está sempre pedindo coisas novas e nunca agradecendo pelas coisas que tem. Você está sempre querendo mais e nunca sendo grato por aquilo que tem recebido diariamente. Nós devemos nos deleitar em Deus. Veja, a correta relação, irmãos, é que nós devemos nos relacionar com o mundo criado, desfrutar, inclusive, dos prazeres que esse Deus maravilhoso nos deu nesse mundo, de uma boa comida, de uma boa vestimenta, de lazer, de recreação. O mundo que Deus fez não foi para vivermos em tristeza, em amargura, contando migalhas. Ele nos deu para desfrutarmos, para termos alegria. E é custoso às vezes aprender isso. Não é naquela mentalidade milionária, de conseguir o seu primeiro milhão, você fica esperando para conseguir o seu primeiro milhão, não desfruta de nada do agora, do fruto do teu salário, não sai com a tua família, não toma um sorvete. Não, mas isso aqui lá na frente, cada real aqui vai virar não sei quantos mil em investimento. Olha, eu não sou contra investimento não, mas você está prejudicando a tua vivência agora, você está deixando de ter prazer em Deus, de desfrutar a tua família agora, pensando no amanhã. O amanhã não está nas tuas mãos. Seja certamente prudente, mas tem pessoas que têm tanta idolatria ao dinheiro que eles fazem a família amargar a miséria enquanto tem um dinheiro no bolso, no banco em abundância, e ficam chorando miséria e vivendo de migalhas. Deus criou o mundo para que nós nos deleitássemos nele. Temos prazer, desfrutar. Se você já leu Eclesiastes, ele vai falar sobre a vida e vai dizer que uma das poucas coisas que nós ainda temos prazer é comer o pão que é fruto do nosso trabalho. Isso é bom. Comer o pão, o fruto do trabalho, e viver a vida com a mulher da mocidade são as poucas coisas que ele considera verdadeiramente deleitosa. As outras ele diz que são vaidade e correr atrás do vento. Então pense sobre isso. Você tem, veja só, eu estou sendo crítico, tanto no ganhar como no guardar. Você tem trabalhado para ganhar bens para a glória de Deus? Você tem economizado
de maneira que glorifique a Deus, você pode pecar em ambas as esferas. A grande questão é, você tem glorificado a Deus com os teus bens? Você tem de fato tido prazer e se deleitado no Criador, sido grato por tudo aquilo que Ele te tem dado? Não é fácil, irmãos, e é que nós não somos ricos, por assim dizer, aos olhos dos homens, não é? Mas nós temos esta mesma dificuldade de nos deleitarmos e de sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado, mesmo pelas pequenas coisas. Mas é motivo de gratidão, é motivo de alegria. Nós devemos entender isso, irmãos, que nós podemos e devemos nos deleitar no Senhor, sendo gratos por tudo aquilo que Ele nos tem dado, como fiéis dispenseiros, utilizar o que Ele nos põe à mão para a glória dEle, e a glória dEle envolve o nosso próprio bem, o bem dos que estão debaixo dos nossos cuidados e o bem dos que estão à nossa volta. Deus te deu para que você use de forma responsável. Você cuide bem de ti mesmo, dos da tua casa e daqueles que estão passando necessidade. Tá? Deus vai te cobrar do uso desses bens que Ele tem te dado. Veja, a recomendação é que se tenha, de fato, prazer naquilo que Deus dá e mais. Né? A partir do verso 18, você vai perceber que além de se deleitar em Deus, aqueles que possuem muitos bens, e eu estendo aqui essa aplicação a todos os crentes, devem usar os seus bens para a glória de Deus. Aquilo que Deus põe na tua mão, ele tem sido utilizado da melhor forma possível, de forma que Deus seja glorificado. Você é responsável quanto àquilo que Deus dá na tua mão. Olha, eu vou falar de coisas que são básicas, né? Graças a Deus parece que vão inserir agora a educação financeira no currículo escolar. Mas você, uma pergunta simples, está sendo responsável com o que você ganha? Ou você gasta mais do que ganha? É o mal do brasileiro, né? O brasileiro pensa que cartão de crédito é poupança. Não é. O dinheiro é do banco. Tá? Ele não é crédito, é crédito. Eu tenho um crédito. Não, eles vão cobrar e não é pouco. Você tem recebido o que Deus tem te dado e sido responsável com isso? Tem feito o uso adequado? Você glorifica a Deus na sua forma de gerir os bens que Ele tem te confiado? Veja uma coisa maravilhosa. O dízimo, irmãos, é um exemplo maravilhoso de que o homem não deve consumir tudo aquilo que adquire. Nós não devemos gastar tudo aquilo que ganhamos. Até parte do nosso sustento nós devolvemos ao Senhor para a manutenção da sua casa. Deus nos dá um exemplo de como viver de forma responsável. Ninguém pode gastar mais do que ganha. É um contrassenso. Nós devemos receber e distribuir os nossos bens de forma a suprir as nossas necessidades, a cumprir as nossas responsabilidades, e é importante que você entenda a dinâmica da Escritura, que diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, para que tenha para como socorrer os de casa e também os de fora. Você, no teu orçamento, tem contado com o socorro ao necessitado? Ou o necessitado é você mesmo? Às vezes a gente é o próprio necessitado. Nós temos usado mal os bens que Deus nos tem dado. Temos sido irresponsáveis com aquilo que Ele nos tem confiado. Nós precisamos compreender isso. Quem dá é o Senhor. E nós devemos usar de forma que o nome dEle seja glorificado. Primeira coisa, igreja, nós sofremos, e eu não vou puxar a brasa aqui para a sardinha não, estou aproveitando, anos a fio por uma questão chamada infidelidade. A nossa igreja passou por muitos anos com um alto índice de infidelidade no que diz respeito a dízimos e ofertas. Isso significa o quê? Que os irmãos estão todos desempregados? Não, que os irmãos estão sendo irresponsáveis com os bens que Deus confiou. Tá? Nós precisamos aprender, é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Ah, pastor, a forma com que eu gasto meu dinheiro? Sim. A forma com que você usa os bens fruto do teu trabalho é uma forma de glorificar a Deus, e você deve fazer isso de forma santa. Nós temos o hábito de considerar algumas coisas sagradas e outras coisas profanas. Não, irmãos, tudo que está na nossa mão pertence ao Senhor. Tudo nós devemos prover e utilizar
para a glória do Senhor. Os nossos bens, aquilo que o Senhor nos deu, é o carro, é a casa, o nosso salário, nós devemos usar para a glória de Deus. Aí você está esperando que eu vou dizer que você vai trazer tudo para a igreja. Não estou dizendo isso. Eu sei que muitas pessoas usam de má fé para dizer que usar para a glória de Deus é entregar tudo para a igreja. Não é assim que funciona na Escritura. Mas você deve usar para a glória de Deus de forma responsável. Nós temos um exemplo dentro do Novo Testamento de uma igreja que ela, dentro das igrejas da Ásia, era a igreja mais pobre. E ela estava empolgada em socorrer os irmãos de Jerusalém, os irmãos que estavam passando necessidade. E nós aprendemos algo importante nisso. Não existe ninguém que seja tão pobre que não possa socorrer o necessitado. Nós sempre podemos socorrer, sempre tem alguém passando mais necessidade do que a gente. Por mais que a gente seja ingrato a respeito do que temos, nós podemos abençoar e socorrer alguém que está à nossa volta, está próximo de nós. E nisso Deus é glorificado. Paulo louva a Deus pela vida dessa igreja, que tendo pouco, mandou oferta para socorrer os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Isso, irmãos, não é fruto de campanha pastoral, entendam isso. Não é o pastor que vai motivar os irmãos a serem generosos. Irmãos, isso é uma questão de fé. É uma questão de Deus falando aos corações. Em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio, os irmãos tinham tudo em comum. Não era a igreja que estava obrigando ninguém a vender, não. Voluntariamente, os irmãos viam que estavam passando necessidade, eles vendiam seus bens para socorrer os seus irmãos, porque eles amavam mais os seus irmãos do que os seus próprios bens. Isso é o evangelho, irmãos. É você amar o próximo como a ti mesmo. Você não desejaria ser socorrido no momento da aflição? É exatamente sobre isso. A generosidade é uma característica de quem nasceu de novo, de quem compreende que o que está na sua mão não pertence a si mesmo, mas pertence ao Senhor. E quando se utiliza para a glória de Deus, nós devemos inclusive socorrer aqueles que passam necessidade. Nós devemos ser responsáveis, irmãos, entenda. Nós devemos usar os bens que Deus nos deu para a glória de Deus. Sabe quem é que pode te dar mais? Essa dinâmica é tão clara nas Escrituras. O servo bom e fiel, o que Deus faz com ele? Ele dá mais a ele, né? Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que é infiel e negligente, o que acontece com ele? Até o que ele tem lhe será tirado. A fidelidade, irmãos, ela começa, não é quando você fica rico, não. Ela começa desde sempre. Você é pobre, mas é fiel. É justo, é honesto, usa os seus bens de forma responsável para a glória de Deus e Deus a abençoa. Quando você consegue compreender o lugar onde estão as coisas, os bens, você entende onde Deus está e qual é a finalidade de qual, você consegue crescer e ser abençoado. Eu não estou aqui dando um método, não, eu estou falando da vida cristã. A forma de um crente ficar rico é como, irmãos? Trabalhando, e muito, não é? Trabalhando de forma séria, de forma honesta, para a glória de Deus, dando o seu melhor, e se assim for da vontade do Senhor, Ele vai abençoar este servo para que ele cresça e tenha mais com fidelidade. Não existe fórmula mágica. Se você quer ter muitos bens, você quer trabalhar, o problema do brasileiro é que ele quer ser rico, mas ele não quer trabalho. Essa motivação é a mesma que move o traficante. É a mesma que move a prostituta. Eles querem dinheiro, mas não querem trabalho. E se nós vivemos com este pensamento, nós desonramos a Deus. Desonramos a Deus porque o nosso Deus foi quem estabeleceu o trabalho. O nosso Deus foi quem trabalhou primeiro. Ele trabalhou durante 6 dias e criou todo o universo. E no 7º ele descansou. O trabalho glorifica a Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. O que o provérbio diz sobre o preguiçoso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus diz que aquele que não trabalha o quê? Não deve comer. Entendam isso. Os bens nós devemos recebê-los pelo meio ordenado, que é o trabalho, e devemos também utilizá-los de forma responsável para que o nome de Deus seja glorificado. Mas, irmãos, o texto vai evidenciar algo que a Escritura, de um modo geral, apresenta, né? A partir do versículo 19. É que nós devemos
desejar especialmente outros bens. Tá? Essa é uma mudança de parâmetros, né? Eu sei que a maioria das pessoas busca ter uma casa boa, ter um carro bom, mas a gente não ora pedindo a Deus que Ele transforme o nosso coração. A gente não pede a Deus que a gente seja mais longânimo, a gente não pede a Deus que a gente seja mais sábio, a gente não pede a Deus que Ele aumente o nosso amor pelo Evangelho. Nós não pedimos esses tipos de bênçãos. Nós queremos coisas, e isto é uma evidência, irmãos, de que o nosso coração ainda está muito apegado a este mundo e pouco a Deus. A Escritura nos instrui em toda ela que nós devemos buscar tesouros eternos, cuja corrói, que nós devemos buscar tesouros que são incorruptíveis. Perceba que o tesouro deste mundo já foi colocado, a riqueza, como algo que é instável, mas existe um tesouro que ele não pode ser roubado. Existe um lugar onde nós acumulamos tesouros que são para a eternidade. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Estes homens, eles podem ter um poder aquisitivo e é possível ser crente e ter riqueza, mas nós não podemos ter o nosso coração nela, nós não podemos confiar nela e nós não podemos considerarmos nós mais dignos por causa dela, nem tampouco termos como nosso propósito de vida aumentar a nossa riqueza. Nós temos riqueza e o nosso propósito de vida é ter sempre mais. Nunca vai ter que chegue. A gente olha às vezes aquele pessoal da televisão que é preso em corrupção, né? Não sei quantos milhões. A gente pensa, rapaz, será que não já estava bom, não? Eu queria só 2, estava bom, 2 milhões já dava para viver bem. E eles roubam e continuam roubando mais e nunca acaba o desejo de possuir e de ter mais. Eles sempre vão alimentar o desejo de ter mais, de possuir mais. Nós devemos alimentar no nosso coração o desejo de termos tesouros que são de fato duradouros, que são eternos. Nós precisamos buscar acumular tesouros que de fato têm um sólido fundamento para o futuro, não é? Veja que a descrição textual evidencia isso, a fim de o quê? Se apoderarem da verdadeira vida, tá? Esses tesouros, de fato, devem ser desejados, devem ser almejados. Nós precisamos amar, de fato, estes tesouros. E se você não faz isso, assim como eu talvez não tenha feito de maneira adequada, se você ainda coloca um peso de importância muito grande sobre os bens deste tempo, desta época, peça a Deus que Ele mude teu coração, para que Ele te faça enxergar a tua verdadeira necessidade de ter tesouros que de fato são duradouros, que são eternos, que não se podem perder. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo faz recomendações que são dirigidas ao próprio Timóteo. Após tratar dos ricos, ele vai se dirigir a Timóteo nas suas recomendações finais, no verso 20. Veja, ele vai dizer assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. 2 coisas, irmãos, a respeito destas afirmações. O apóstolo Paulo encerra aqui a sua carta pastoral, e ele vai exigir de Timóteo aqui, e recomendar a Timóteo aqui 2 coisas. A primeira delas, Timóteo ele precisa permanecer fiel quanto ao conteúdo do evangelho, tá? Ele deve ser fiel, ele deve guardar o que foi confiado. O pastor, no caso de Timóteo, né, de todos os demais pastores, eles têm um dever que é prioritário, que é a fidelidade para com a mensagem. O pregador, o pastor, ele é porta-voz do Senhor. E ele precisa, inevitavelmente, indiscutivelmente, essencialmente, todo o evangelho precisa de fidelidade para com a mensagem do evangelho de Deus. Todo o pastor precisa ter fidelidade para com a palavra. E esse critério, irmãos, ele é inegociável. É possível que alguns pastores tenham características distintas sobre visão de ministério, mas esse ponto, ele não está na mesa para discussão. Se Timóteo, como pastor que vai assumir que a igreja, que está sendo aqui instruído pelo apóstolo Paulo, ele precisa conservar aquilo que recebeu de forma
fiel. Ele não pode acrescentar, ele não pode diminuir. Ele precisa preservar e ensinar tudo conforme foi escrito, tudo conforme foi revelado. E a segunda questão que o apóstolo Paulo coloca, eu resumo até de um tanto diferente. Ele fala aqui sobre evitar os falatórios inúteis e profanos e contradições do saber. Então, a meu ver, uma forma de sintetizar o pensamento do apóstolo Paulo é que, além de Timóteo ter o dever de ser fiel quanto ao conteúdo do evangelho, Timóteo ele tem o dever também de ser fiel quanto ao propósito do evangelho. Não degradar o precioso evangelho de Cristo em áreas que não são de sua atuação. O evangelho ele não nos foi dado como ferramenta para simples debates que não promovem um crescimento, que não promovem a maturidade, que mais promovem o escárnio e a confusão entre os irmãos. Com discussões intermináveis, com discussões que não visam o crescimento do reino, o bem da igreja. Então é um desvio de função. O evangelho ele nos foi dado com um propósito específico. Se nós desvirtuamos o propósito do evangelho, nós falhamos no ministério. Então estas duas coisas elas são essenciais para o ministério pastoral. A fidelidade para com a mensagem e a fidelidade para com o propósito. Qual o propósito do evangelho, irmãos? Você sabe? O evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho ele foi dado para que, sendo pregado, os homens creiam, sejam salvos e sejam também edificados por esse evangelho. O propósito do evangelho é o crescimento do reino de Deus por meio do evangelismo e a edificação do reino de Deus por meio da doutrina. Esse é o propósito do evangelho. Se o evangelho tem sido utilizado para qualquer outro fim, é um mau uso do evangelho. E nós devemos fugir de todo e qualquer uso pecaminoso do precioso evangelho de Jesus Cristo. Um uso, irmãos, que eu posso exemplificar, que o próprio texto apresenta, é aqueles que usam o evangelho como fonte de lucro. Aqueles que mercandejam as bênçãos de Deus, aqueles que se apresentando como pastores, eles fazem o uso da palavra de Deus, buscando de alguma forma, distorcendo-a, sendo infiéis para com o seu conteúdo, a adquirir bens materiais, crescer o seu próprio nome, crescer o seu próprio patrimônio, crescer o patrimônio da sua denominação, ser bem sucedido de forma material, estatística, mas não tendo um compromisso real com a glória de Cristo. É possível ser uma instituição religiosa com muitos adeptos e ainda assim ter corrompido o propósito do evangelho. Quando o propósito acaba sendo a igreja como um fim em si mesmo, o bem e o bom nome da igreja como um fim em si mesmo, a manutenção da ordem e da estrutura eclesiástica como um fim em si mesmo, e nós corremos este risco, irmão, de pegarmos uma estrutura que tem problemas, mas por causa da nossa tradição, por causa do nosso amor a essa estrutura, nós não temos coragem de nos levantarmos e denunciarmos que de fato o propósito tem sido distorcido. Nós precisamos ter fidelidade quanto ao propósito. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação e para a edificação e o estabelecimento do reino de Deus. Ele não foi feito para que o homem seja glorificado. Ele não foi feito para que uma denominação seja glorificada. O seu propósito essencialmente é a glória do Filho de Deus. E por fim, nós temos aqui uma saudação, né? A graça seja convosco. O encerramento desta carta. E eu acho maravilhoso, irmãos, pensar nisso, porque levando em consideração todas as questões que Paulo colocou para Timóteo, dos seus deveres, da sua responsabilidade, de como ordenar e estabelecer liderança, de como lidar com as questões e problemas da igreja, e pensando no ministério pastoral de uma forma abrangente, somente, irmãos, podemos chegar a esta conclusão de que somente por intermédio da graça de Cristo, o ministério pastoral ou qualquer igreja permanece de pé. Somente por intermédio da graça de Cristo, um homem pode pastorear o rebanho de Cristo.
Somente pela graça de Cristo a igreja pode ser liberta das heresias, dos falsos mestres, do problema do próprio coração. Esta expressão, esta saudação, ela demonstra de fato aquele que é o fundamento e que sustenta a igreja. Não é o bom preparo de Timóteo, não é a extensiva descrição de responsabilidades que o apóstolo Paulo faz aqui, ou a sua habilidade ministerial em formar novos líderes, mas o que sustenta a igreja de Cristo é a graça de Deus. Apesar de nós, líderes imperfeitos, ovelhas pecadoras, o que mantém a igreja de pé e que faz o reino de Deus crescer é a graça maravilhosa de Cristo. E por isso que quando a igreja vai bem, irmãos, não é sucesso nem mérito do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, de um método. Quando uma igreja vai bem, irmãos, é graça divina e a glória, ela é de Deus. Nós precisamos compreender, e Timóteo e todos os pastores e presbíteros precisam compreender isso. O sucesso de qualquer ministério e o sucesso de qualquer igreja está fundamentado aqui e depende exclusivamente de Deus manifestar graça, de Deus sustentar e Deus abençoar o seu povo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que a sua graça nos alcance e que nós possamos aprender, irmãos, a viver, especialmente no que diz respeito ao mundo em que vivemos, a sedução que a riqueza tem sido tantas vezes apresentada de tantas formas e o coração tem sido assediado. Que o Senhor nos ensine a sermos gratos pelo que temos, a trabalharmos de forma santa e justa e a crescermos em fidelidade para com Deus, em sabermos usar o que Ele nos tem dado com responsabilidade, de forma santa, não é? E, inclusive, irmãos, socorrer aqueles que necessitam da igreja. E precisa ser exercitado, precisa ser desenvolvido. E o fundamento é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Cristo nos socorreu quando nós éramos pobres e necessitados. Nós devemos também estender as mãos àqueles que precisam de socorro. Vamos orar?